Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Bate-Papo com o João. Eu sou João Berezutti e hoje tenho a honra de falar com Marouane Said, grande amigo, especialista em cibersegurança. Marouane Said, CEO da Cyberforte. Não vou ficar aqui dando spoiler de quem é o Marouane Said, e já falei para ele que vou chamá-lo apenas de Said, porque Marouane enrola a língua aqui, então Said é mais fácil. Então, gente, muito obrigado para quem está assistindo o vídeo, muito obrigado, Said, por ter aceitado o convite aqui de participar desse bate-papo. Lhe dou a palavra, o palco é seu, Said. Se apresenta aí para o povo. Obrigado, em primeiro lugar, né, João? Na verdade, assim, somos dois com nomes diferentes, né? Dois grisalhos com nomes diferentes. Então, assim, a gente tá junto. Claro que quando você me apresentou o convite, aceitei de cara. É muito bom sempre conversar com os amigos, né, em primeiro lugar, e também ter a oportunidade de falar sobre cibersegurança, que eu acho que é um assunto que está sempre em voga, sempre na moda, e sempre tem uma importância muito grande, principalmente para as empresas. Como você falou, eu sou CEO da Cyberforte, que é uma empresa especializada em cibersegurança, no fornecimento de soluções de cibersegurança e também em processos de adequação à legislação de proteção de dados aqui no Brasil e em países da América Latina e do continente africano, principalmente. Também sou vice-presidente de inovação e tecnologia da AfroChamber, que é a Câmara de Comércio Afro-Brasileira, e com a missão de fomentar exatamente o mercado de tecnologia para o continente africano, principalmente nessa área de cibersegurança, que é uma área que tem hoje um apelo muito grande, mas existe uma carência muito grande para aquele mercado. Dito isso, eu acho que, assim, para resumir um pouquinho meu currículo, aí são 30 anos de experiência, então tem que resumir bastante, né, para caber no currículo. Eu posso dizer que, assim, eu construí minha vida inteira, minha carreira inteira, sempre trabalhando em fabricantes, tanto de infraestrutura quanto na área de cibersegurança, e a área de cibersegurança ela veio depois, mas foi uma área que eu me encantei, me apaixonei, e procurei me especializar, me dedicar bastante a isso. É uma área que hoje, posso dizer para você, que nós temos percebido um crescimento muito grande, um espaço muito grande nas empresas, né, assim, uma avidez por investir em cibersegurança, porque as empresas entenderam a necessidade, a importância da proteção de dados e da proteção dos seus ativos. Então, a gente tem tido muito espaço. Em contrapartida, temos tido muita dificuldade também em atender por escassez de mão de obra. É um mercado que está num crescimento muito grande e com pouca gente para atender, né? Eu acho que você que também vive de tecnologia sabe disso, né, João? Que a gente tem tido muita demanda e muito poucos profissionais especializados na área. Isso traz à luz assim uma perspectiva de crescimento desse mercado muito boa, mas, acima de tudo, traz uma perspectiva de preparação para jovens profissionais que estão querendo entrar no mercado, olharem para isso com carinho, né, para esse mercado com bastante carinho, com bastante atenção, porque eu tenho certeza que tem muito espaço para muita gente ainda, né, tem uma carência, um déficit muito grande nesse mercado, e uma possibilidade de crescimento profissional muito, muito interessante. Então, é algo que eu acho que vale a pena a gente ressaltar e fazer com que as pessoas comecem a olhar para isso de uma maneira mais atenta e mais assertiva. Legal, 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 Said. Vamos lá. Você que está assistindo o vídeo agora, curte o vídeo aí, ajuda o canal, inscreva-se no canal, compartilhe, fale para os seus amigos aí, vamos ajudar o canal. E fiquem à vontade para colocar perguntas aí no chat, tá, gente? Fiquem à vontade. Manda Said, seu joinha, né? é isso aí, manda o joinha. Curte e Said, compartilha, por favor. Said, vamos lá. Pensando em cibersegurança, né, você colocou, né, tem gente
que está escutando esse nosso bate-papo aí, que conhece do assunto, né, vai implementar o seu conhecimento, mas tem gente que está entrando aqui que já ouviu falar, mas não tem profundidade sobre isso, né? Vamos pensar numa linha do tempo, né? De como tudo isso começou, aonde nós chegamos agora, né? E como é que a cibersegurança, como é que essa preocupação pela segurança cibernética, né, se deu e se dá hoje em dia no mercado aí, e quando a gente fala de tecnologia. Por favor. Vamos lá, primeiro vamos contextualizar o que é cibersegurança, né? Eu acho que isso é um ponto importante no contexto. Então, antes de mais nada, eu vou devolver a pergunta para você. Imagina o seguinte, imagina que você é um lojista, você tem uma empresa de varejo, tem um cadastro bom de clientes, né, que compram de maneira recorrente com você, tem lá dados importantes desses clientes, como cartão de crédito, fluxo de vendas, o que esses clientes costumam consumir contigo, enfim, informações que são relevantes para a continuidade do teu negócio. E, eventualmente, né, um belo dia, você descobriu que você foi hackeado, os teus servidores lá, o teu computador foi hackeado, e os teus dados foram sequestrados, e você não tem mais acesso a essas informações. Quanto isso causaria de prejuízo para você? Essa mensuração que a gente sempre força o nosso cliente ou o nosso parceiro a fazer mentalmente. Se coloca nessa posição e imagina o quanto esses dados valem para a sua empresa, para a continuidade do seu negócio. É aí que entra a cibersegurança. Em todo esse contexto, claro, sendo bastante simplista aqui no exemplo, mas é nesse contexto que a cibersegurança se constitui, tá? É no momento de proteger aquilo que é o seu ativo mais valioso, que é a informação. E hoje, para toda empresa, a informação é o bem mais valioso dela. Esquece qualquer outro recurso. O cara pode ter milhões em prédios, em patrimônio, mas ainda assim o ativo dele mais valioso vão ser os dados que essa empresa tem. É aí que a cibersegurança atua diretamente nesse contexto, fazendo com que a empresa tenha proteção, tenha um perímetro de segurança garantido, minimamente garantido, para evitar que ela tenha fuga de dados, para evitar que ela tenha qualquer tipo de ataque, seja externo, seja interno, tá? Isso também acontece, né? Os ataques de dentro para fora. E depois a gente vai até exemplificar esse tipo de situação. E pensando nisso, quer dizer, quando que surgiu a cibersegurança, ou como ela surgiu? O primeiro exemplo que a gente pode dar de cibersegurança é lá dos idos dos anos 1970, 71, para ser mais preciso, quando surgiu lá uma solução, um engenheiro que trabalhava no grupo do pessoal da equipe que inventou o e-mail, tá? Deixa eu me lembrar agora exatamente do nome dele, mas enfim, foi um profissional que assim, ele estava desenvolvendo um software que tinha basicamente a função de olhar para essa rede, né, para a ARPANET, na época, que era o que se usava, e trabalhar com essa ARPANET, projetando só um softwarezinho para, usando um termo bem simples, né, para encher o saco. Não tinha nada de malicioso no contexto. Era uma solução chamada Creeper, e que ele basicamente, lembrei do nome, Ray Tomlinson, era da equipe dele. O Ray Tomlinson foi o criador do e-mail, e esse engenheiro ele trabalhava na equipe dele. Esse software não fazia absolutamente nada de malicioso, de mal na máquina, a não ser aparecer de vez em quando na tela com a seguinte mensagem: eu sou o Creeper, pegue-me se for capaz. Isso foi o primeiro considerado, né, o primeiro malware, o primeiro vírus do mundo. Um pouco tempo depois, né, ainda no ano de 1971, um outro engenheiro da mesma equipe criou um sisteminha, um aperfeiçoamento para esse Creeper chamado Reaper.
Ele trafegava dentro da ARPANET, que era lá o embrião, né, a mãe da internet, e matava o Creeper nas máquinas. Então ele pegava o Creeper, né? Pegue-me se for capaz, o Reaper pegava. E a partir dali começou, então, esse Reaper, ele é considerado o primeiro antivírus do mundo, né? A primeira solução anti-malware do mundo. Aí só para fazer né, abrindo um parênteses aqui, só para fazer um contexto aqui dos termos, né, da terminologia, malware é tudo aquilo que é projetado, é todo software que é projetado com alguma intenção maliciosa e que vai se instalar na tua máquina para fazer algum mal na tua máquina, seja sequestrar os teus dados, seja roubar alguma informação, seja hackear o teu e-mail, enfim, qualquer objetivo malicioso. O software, ele é considerado, que ele tem esse conceito, ele é chamado de malware. Então, o primeiro malware, né, o Creeper, o primeiro antivírus que surgiu logo em seguida, o Reaper, que fazia exatamente, era matar essa solução. E a partir dali você começou, né, isso despertou a atenção das empresas, principalmente das grandes empresas de tecnologia e do Pentágono, que começou a fazer um investimento muito grande em cibersegurança, em tecnologia, né, dizendo, eles começaram a olhar e falaram, pô, mas se teve um cara que não tinha intenção maliciosa, era só uma brincadeira, conseguiu gerar um código que se instalou na máquina e a gente não conseguia pegar tão facilmente, o que impede outras empresas, outros engenheiros de criarem soluções mais complexas e mais robustas que, eventualmente, possam realmente fazer algum mal, roubar alguma informação estratégica do governo, ter algum ataque mais incisivo, ou fazer algo que realmente possa nos prejudicar. E, a partir daí, essas empresas começaram a tratar a cibersegurança como algo relevante. Aí trouxe à luz a cibersegurança, a necessidade de proteção das informações que existiam. E aí, só para contar uma historinha rápida aqui, mas bem interessante, eu falei aí dos anos 70, né? Então vamos nos manter nos 70. Em 1979, houve um ataque a uma rede do Pentágono, tá? Que aconteceu de uma maneira extremamente, né, assim, a historinha toda, ela é muito interessante porque ela traz para assim, o público a relevância da história de um cara que ficou extremamente conhecido no mundo inteiro, que promoveu esse primeiro ataque, tá, lá em 1979, usando o que hoje nós chamamos de ataque de engenharia social. Tá? O que esse cidadão fez? Eu vou contar o nome dele no final para manter o suspense. O que esse cidadão fez? Ele entrou em contato com um profissional lá, com um técnico de uma empresa ligada ao Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, dizendo que ele era um engenheiro, que ele tinha perdido as suas credenciais e que ele precisava ter acesso ao servidor para poder executar uma determinada ação. E ele foi tão convincente que o técnico que estava tratando com ele pegou e entregou as credenciais, deu as credenciais para ele. Deu login, a senha e mais enfim, todas as credenciais. Abriu a porta do cofre. Ele entrou, hackeou todas as informações, copiou todas as informações e publicou isso. Deixou o governo norte-americano exposto. Bom, o que foi o grande impacto nessa história? Primeiro, foi o ataque de engenharia social que aconteceu. Segundo impacto, o hacker tinha apenas e tão somente 15 anos de idade na época. Chamava-se Kevin Mitnick, que foi considerado o maior hacker do mundo. Né? Depois, eles tinham medo que ele chegasse perto de qualquer telefone fixo e hackeasse, não o telefone fixo, hackeasse a NASA, hackeasse o próprio Pentágono. Então, assim, tamanha o medo que esse cara colocou no mundo. Né? Depois, isso, estou te falando dele usando um simples telefone público.
Você imagina ele depois com o acesso que ele teve aos computadores, o que ele fez e tudo mais. Foi, como eu disse, né, o maior hacker do mundo. Infelizmente, foi uma grande perda, né, para o mundo de tecnologia. Ele faleceu no ano passado, estava com câncer, enfim, acabou vindo a falecer com 59 anos, mas deixou um legado bastante interessante, com inúmeros livros escritos voltados para a área de cibersegurança, virou um mestre nessa área e era um cara extremamente reconhecido. Isso tudo sempre chama a atenção, né? Esse tipo de situação chama muito a atenção, porque faz com que as empresas comecem a olhar com muito mais cuidado para o mercado e para a segurança, para a proteção das suas informações. Recuperando aí um pouquinho dessa linha do tempo, já avançando para agora, tá? Nós tivemos no ano passado, aqui no Brasil, só para citar um outro exemplo para vocês, que está aí público, quem quiser pesquisa lá no Google que vai encontrar essa informação. Nós tivemos um ataque hacker que aconteceu dentro do PJ do Pará, por uma situação muito parecida com essa do Kevin Mitnick. Tá? O hacker ele entrou por um ataque de engenharia social, um usuário esqueceu a senha, assim, deixou a senha de bobeira mesmo, e ele conseguiu ter acesso a essa senha, a essa informação, e aí eu vou até depois fazer uma observação em relação a isso. Pegou essa senha e conseguiu hackear o sistema da Receita Federal e expôs na Dark Web 200 milhões de CPFs. Então, você que está nos assistindo, provavelmente seu CPF está lá publicado, porque tem CPF até de gente morta já, mas está lá, muito provavelmente seu CPF está lá publicado para quem quiser utilizar lá, quem quiser comprar a informação lá na Dark Web e usar o seu CPF para fins maliciosos. Está lá, deve estar publicado, porque isso está na base da Receita Federal. Foi a partir dali que vazaram essas informações. 200 não, foram 220 milhões de CPFs, para ser um número mais exato. Quando a gente fala dessa bobeira, tá, eu vou te falar o seguinte, João, eu já me deparei em empresas que eu vou prestar consultoria, em que o usuário anota a senha dele num post-it e deixa colado no notebook, ou na tela do computador, entendeu? Isso é inaceitável para a gente, né? Para quem trabalha com cibersegurança, isso dá comichão, né, gente? Você fica desesperado, você olha para aquilo e fala, nossa, que absurdo. Eu já vi situações aqui de pessoas que eu sigo, que me seguem nas redes sociais, a pessoa postar a foto dela trabalhando com o notebook ali e tá lá aquele post-it com a senha do maldito. Eu não aguento, eu entro no chat lá, no direct messenger lá e falo para eles, falo, pelo amor de Deus, exclui essa tua foto, que eu tô aqui, eu dei um zoom e eu consegui ver a tua senha, pô. Eu não vou fazer nada na tua máquina, mas alguém vai fazer. Então, assim, pelo amor de Deus, exclui essa senha daí, essa imagem, porque as pessoas realmente não atentam para isso. Isso é uma das coisas que a gente vai discutir mais à frente, mas já antecipando isso, eu posso dizer que assim, o ser humano é o elo mais fraco da corrente de cibersegurança, da ciberproteção. Todas as vezes que a gente fala de qualquer tipo de ataque, em geral, muito raramente, tem casos, mas são mais raros de acontecer, por uma falha de máquina, de sistema. Na grande maioria dos casos, a parte mais sensível, a parte mais frágil desse elo, dessa corrente, é o ser humano, que acaba cometendo bobagem, assim, besteira, por não considerar a cibersegurança algo relevante ou não achar que aquilo vai acontecer com ele. Entendi. Você colocou lá no começo da sua fala que você falou assim, vou lhe fazer uma pergunta, né? Quanto vale, né, a sua informação, né? Bacana, né? Só que a gente tem uma cultura no Brasil, vou falar pelo Brasil, tá? Tem uma cultura no Brasil que a gente coloca o alarme na casa depois que a casa é assaltada, né? A gente põe o cadeado depois que o ladrão entra, né? Então, empresas grandes, elas já têm essa cultura e elas têm, até por compliance, né? Toda a metodologia de segurança dentro da empresa. Empresas menores, e às vezes até empresas grandes, né? Que são de pessoas que estão há mais tempo no mercado e não estão atualizadas com tecnologia,
Essas empresas aí, na hora que olha a cibersegurança, elas olham o custo, né? E existe uma dificuldade para você entrar e explicar. Isso é uma realidade que eu estou falando, e como é que você, como um profissional de cibersegurança, enxerga isso e como é que a gente consegue mudar essa cultura aqui dessas empresas? Mudar essa cultura com conscientização, com treinamento, com informação, dar acesso à informação, mostrar essas situações. Eu acho que hoje a gente tem um ponto muito forte a nosso favor, que é exatamente a legislação de proteção de dados, a LGPD. E aí eu vou te traçar até assim uma analogia que eu uso sempre quando eu falo com as empresas sobre a LGPD. Quando você abre uma empresa, hoje você não tem mais a opção de dizer, eu vou imprimir 2 blocos de nota fiscal ali no Zezinho, ali da esquina, que é meu amigo, né? Meu vizinho ali, eu tomo cerveja com ele, vou pedir para ele fazer os bloquinhos de nota para mim. Você não tem mais essa opção. Hoje, se você abrir uma empresa, sim ou sim, você tem que tirar o teu certificado digital e a nota fiscal eletrônica. Ponto. Você não tem para onde correr. Se você quiser emitir nota, é esse o processo. No caso da LGPD, é rigorosamente a mesma situação. Você não tem para onde correr. Sim ou sim, você tem que se adequar. Aí o cara vira lá, um incauto vira para mim e fala, mas eu não tenho nenhum computador aqui na minha rede. Mas você coleta dados de usuário? Está em arquivo de papel? Então você tem que ter essa proteção. Por quê? Porque, na pior das hipóteses, se você for auditado pela Agência Nacional, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, você pode tomar uma multa. E essa multa pode fechar a tua empresa. Tá? Por quê? Porque ela diz, a lei diz que a multa ela pode ser de 2% do valor do teu faturamento anual aplicado por ocorrência. Ou seja, se vazou uma base de dados tua que tinha 1.000 usuários, é 2% vezes 1.000. Limitado a 50 milhões. Então, o teto é 50 milhões. Se a tua empresa não fatura 50 milhões em um ano, cara, ou se ela fatura só 50 milhões em um ano, mas não tem isso de lucro, você vai quebrar. Então, você tem que se adequar de qualquer maneira. Você não tem opção, não tem para onde correr. E a lei está, que o Brasil tem muito disso, né? A lei que pega, a lei que não pega. Nesse caso, essa lei pegou e está em vigor e está sendo aplicada. A autoridade nacional está fiscalizando. Nesse momento, ela está fazendo a fiscalização por denúncia, porque ela ainda está formando a equipe, está crescendo o corpo de profissionais que trabalham dentro da autoridade. Mas, em breve, eles têm a ideia de começar a fazer essa validação, essas auditorias por vertical de trabalho. E algumas verticais estão mais expostas que outras, né? Vertical de saúde, vertical jurídica, área de contábil, são áreas que estão mais expostas, estão mais em evidência para começarem a receber essas fiscalizações. A questão é, vou colocar a tranca depois que a porta for arrombada. O problema é que você pode não ter esse tempo. Né? A tua porta pode ser arrombada, você pode perder esses dados e imediatamente receber uma fiscalização da autoridade nacional e te multar. Então, assim, você teve prejuízo 2 vezes. Por isso que o ideal aí, nesse caso, é você correr atrás de resolver o problema antes e, acima de tudo, para você poder ter esse entendimento, é isso que eu te disse, é ter acesso ao conhecimento, buscar informação, buscar entendimento da necessidade, da importância dessa fiscalização e dessa adequação, melhor dizendo, porque senão o prejuízo pode ser realmente gigantesco para você. Eu não fazia ideia do tamanho da multa. Agora eu fiquei assustado agora, mas vamos lá. O Thiago Vespa fez uma pergunta aqui, Said. Ele está perguntando se a gente tem alguma alternativa para usar senha para evitar esse elo mais fraco que é o usuário. Tem, com certeza, Thiago. Primeiro, obrigado pela tua pergunta, tá? Mas tem, sim, tem várias alternativas, inclusive, tá? Você pode, além de conscientizar o usuário a trabalhar, a usar senhas fortes, né? Evita a tua data de nascimento, o número do teu RG, o teu nome, o nome da tua filha. Evita esse tipo de dado, né? De informação, que isso é a primeira coisa que o hacker vai bater, entendeu? Quando ele vai fazer um teste de penetração, lá, uma engenharia, né, um teste forçado, essas são as primeiras informações que ele vai tentar capturar, para testar como senha. Então, usa senhas fortes.
que não tem um vínculo direto com o teu dia a dia, tá? Coisas que realmente não sejam ligadas ao teu dia a dia. Segundo, evita usar a mesma senha para tudo. Né? Assim, usa uma senha para acessar o teu e-mail, uma outra senha diferente para acessar o teu sistema de banco e por aí afora. Terceiro, você tem recursos aí criando, né, uma implementação mais robusta para garantir um nível maior de segurança. Você pode usar recursos duplo fator de autenticação, por exemplo, uma espécie de token, né, que vai autenticar que você é aquele usuário mesmo. Você tem a opção de biometria, seja reconhecimento facial, seja digital, enfim, você tem inúmeras formas, né, de você fazer esse reconhecimento. E aí, assim, é interessante porque você tem também esse conceito, tá? Tem que ter esse cuidado também. Os hackers, eles chegam ao ponto de olhar a tua foto lá na rede social, você está fazendo um joinha, o cara dá o zoom e copia a tua digital, viu? Cuidado com isso também. É impressionante, mas os caras chegam a esse nível de contexto, tá? Para poder hackear a máquina. E hoje você tem softwares que você consegue instalar, por exemplo, num celular, ele vai ficar hackeando tudo que é informação dentro do celular, e eu consigo hackear a tua digital, copiar a tua face para poder desbloquear remotamente o teu celular sem você estar presente. Tá? Eu consigo fazer isso e consigo fazer, através do uso dessa aplicação, fazer o reconhecimento de toque. Então, se você digitou a senha do banco, eu consigo saber quais são os dígitos que você teclou naquele momento, tá? Porque eu consigo rastrear isso. Então, assim, o cuidado ele tem que ser gigantesco em todos os sentidos. E aí, quando a gente fala desse tipo de cuidado, mas, poxa, você está tocando medo, tocando terror na cabeça da galera, e aí, eu vou parar de usar o celular? Não. Não precisa parar de usar o celular. Quando você estiver tratando o teu celular, eu acesso minha conta bancária só pelo celular, eu nem uso mais o home banking pelo computador, tá, gente? Mas quando você está usando o celular, é importante que você tenha certos cuidados de não conectar, por exemplo, numa Wi-Fi pública. Entrei aqui sei lá, no shopping, tem Wi-Fi gratuita. Vou entrar e vou ver a minha conta de banco. Não faz isso, pelo amor de Deus. Tá? Para acessar a tua conta de banco, usa o teu 4G, o teu 5G, enfim, mas não usa o Wi-Fi gratuito para fazer isso. Presta atenção no teu celular, se ele começou, de repente, a ficar muito lento, a esquentar, ou você começa a ver a tela, de vez em quando, né, ela dá uma piscada diferente, uma coisa assim, pode ter certeza que você pode estar com algum software malicioso instalado. Então, instala um antivírus na solução de endpoint ali no teu celular, para dar uma limpada, dar uma protegida, aumentar um pouquinho o nível de proteção, e evita a bobeira, né? Evita digitar a senha do teu celular na frente de outras pessoas, conectar em Wi-Fi pública, como eu falei, evita dar esse tipo de vacilo, porque isso também deixa uma brecha grande de segurança. Então, todos esses conceitos aí levam a gente a acreditar que o usuário é sempre o elo mais fraco, até porque quando a gente fala de hackeou a minha conta no banco, ele hackeou a tua conta, ele hackeou, né, assim, ele foi na tua conta, ele não foi no banco, ele entrou através do teu aplicativo, do teu dispositivo. Então, evita isso. E quando a gente fala de senhas, tem essas alternativas todas que te ajudam a criar um nível de proteção mais amplo para você ter uma garantia maior de que ninguém vai entrar na tua máquina. Legal. O Rodrigo Zalza colocou duas perguntas, mas eu quero só fazer uma antes, bem curtinha, só para não sair desse tema, porque são outros temas aqui que ele está colocando. Quando você fala de senha, existem softwares que eles usam de cofre de senha, né? Sim. Isso é válido? Você recomenda o uso desses softwares para ter cofre de senha? Perfeitamente. O cofre de senha ele te dá um nível de proteção para garantir que todas essas senhas estejam protegidas e não sejam quebradas, tá? O que o cofre de senha vai fazer é capturar essas informações, essas senhas tuas que você criou,
o teu e-mail, para o teu banco, para o aplicativo, sei lá, do Detran e por aí afora, vai armazenar lá dentro de maneira criptografada. Então, assim, ele é seguro, é um recurso bastante seguro. E é um recurso que te dá a comodidade de entrou ali, vou digitar vou colocar minha digital e ele vai resgatar a senha e já vai colocar lá. Então, é bastante seguro, pode usar sem medo. Assim, eu não indico fabricante, mas tem inúmeras soluções aí de cofre de senha, umas até gratuitas, outras relativamente caras, mas qualquer uma delas assim, tem um bom nível de segurança, eu recomendo sim. Legal, legal. Bom, a primeira pergunta dos Alves aqui é uma que eu tinha aqui guardada para você, mas ele já colocou, eu já vou soltar. Então, resumindo aqui, a pergunta dos Alves é a seguinte, ó. Se você acha que a tecnologia blockchain está sob ameaça durante a popularização da computação quântica. E vou explicar, né? Com a computação quântica, eu consigo processar muito mais coisa em muito menos tempo. Então, eu consigo quebrar a senha de forma muito mais eficiente e rápida. E aí, quando você olha cibersegurança, blockchain, que é uma rede que foi criada justamente para você ter segurança, né, de um contexto de dado, como é que isso, uma coisa atrapalha a outra, se atrapalha e como é que você enxerga esse tema? Olha só, tem uma pessoa que está nos Trending Topics nessa semana, que é o Elon Musk. Né? Assim, todo mundo falando o nome dele, né? Enfim, não vou entrar no contexto, mas todo mundo está aí falando o tempo todo o nome dele. Não sei se vocês sabem, mas o celular dele é um celular quântico. Né? O celular pessoal dele é um equipamento quântico. E é óbvio que a computação quântica, ela não ela está se popularizando agora, como o Rodrigo bem falou, mas ela é algo já que existe há muito tempo. Né? Há pelo menos 30 anos, aí desde quando eu comecei a trabalhar com TI, eu já ouvia falar em computação quântica. É um recurso que, assim, a partir de agora, você vai ver cada dia mais. Hoje, se você pensar, né, traçando um paralelo, assim, o que você tem de capacidade de processamento do teu celular, não importa qual ele seja, é muito maior do que a capacidade de processamento dos computadores do foguete que levou o homem à Lua. Né? Então, assim, você imagina o quanto isso deve crescer, deve expandir. A questão do blockchain, só para contextualizar para quem não entende, né, quem chegou agora, blockchain ele foi criado exatamente para ser uma tecnologia descentralizada e que permitisse um nível de segurança mais alto, exatamente por isso, né, por não estar toda a informação concentrada num único local. Então, esse era o contexto. A computação quântica, ela quebra todo esse paradigma, porque assim, para ela não existe central ou descentralizado. Para ela é informação, a informação pura e simples. E essa informação pura e simples, ela vai quebrar, se ela quiser, aonde ela tiver, da maneira como ela tiver, porque ela consegue expandir isso de uma maneira crescente, muito interessante. Então, acho que sim, a tecnologia blockchain está sob ameaça quando a gente fala de computação quântica. Por outro lado, isso ainda não vai acontecer no ano que vem. Tá? Assim, não é uma coisa que vai acontecer tão rapidamente. Por quê? A computação quântica ainda é cara. Ainda é um recurso muito caro para se usar de maneira popular, eu diria. Assim, os hackers terem acesso a esse recurso e poderem usar isso de uma maneira tão exponencial. Então, isso ainda vai demandar um certo tempo, mas sim, vai colocar, não só o blockchain, mas tudo que a gente tem hoje de conceito, vai colocar em xeque para que a gente reveja esses conceitos. O que é bom também, tá? Porque isso vai permitir que a gente também passe por um próximo nível nesse crescimento de cibersegurança, da cibersegurança. Legal. Continuando no tema e mudando a tecnologia que pode apavorar a cibersegurança, a Rafaela aqui está colocando o tema inteligência artificial, né? Agora, falando a mesma coisa, agora colocando como risco a inteligência artificial, como a inteligência artificial ela influi
nesse tema de cibersegurança? Como é que ela pode atacar tanto as pessoas quanto as empresas, né? A inteligência artificial, ela tem um conceito assim, ela tá para os dois lados, tá? Ela tá para o bem e tá para o mal. Porque da mesma maneira como ela pode ser utilizada para aumentar o número de ataques, para diversificar o número de ataques e para criar ataques novos, ela também vai ser utilizada por quem está do nosso lado aqui, né? Do lado da proteção, entendeu? Da cibersegurança. Que a gente está olhando para isso todos os dias, né? Olhando para a cibersegurança todos os dias e está formulando essas perguntas. Quer dizer, eu tenho pesquisadores que são dedicados a olhar para o mercado, olhar para tudo que a gente tem hoje de sistemas e entender essas vulnerabilidades. Mas o ser humano ele chega num determinado limite, ele tem as suas limitações e tem as suas restrições. A IA ela nos permite olhar para isso de uma maneira muito mais ampla e muito menos com muito menos pudores, eu diria. Tá? Então, assim, por quê? Porque para ela é um sistema. Então, assim, ela não tem essa análise ética que a gente vai ter, né? Essa questão, muitas vezes até religiosa, que se considera, né, no momento de você fazer alguma ação. A IA ela não tem isso. Então, assim, como ela não tem esse conceito, a gente usa muito a IA para simular tudo que pode acontecer. E aí a gente acaba descobrindo inúmeras vulnerabilidades utilizando recursos de inteligência artificial e acaba antecipando determinados ataques. Então, assim, a IA, para mim, no meu caso, ela é extremamente positiva. Eu uso muito como um conceito para me ajudar a fazer testes de cibersegurança e para buscar vulnerabilidades em clientes que pode passar batido para mim, para algum técnico que esteja atuando nesse cliente. Por outro lado, os hackers, né, os crackers, melhor dizendo, né, que são o hacker que é o cara que está lá com o objetivo de fazer pesquisa para atacar realmente as informações do cliente, esse está usando a IA para tentar expandir a maneira como ele vai atacar, seja através de um cavalo de Troia, seja através de um worm, seja através de um phishing, como ele pode usar a IA para poder fazer esse ataque de uma maneira mais sutil, mais próxima da realidade, de uma maneira que facilite a indução do usuário a acreditar que aquela informação que ele recebeu é real e clicar num arquivo ou num determinado link e por aí afora. Então, assim, são os dois lados da mesma moeda. A IA tanto funciona muito bem para o bem quanto para o mal. Depende das mãos em que ela está. É a história do carro, né? O carro pode ser uma arma, né? Depende de quem está atrás do volante. A IA é exatamente a mesma coisa. Legal. Eu vou até dar um depoimento aqui. Eu tenho um primo que trabalha com cibersegurança e ele mora nos Estados Unidos há muitos anos, já é até americano já, né? E quando começou esse negócio de inteligência artificial, ele falou assim, a coisa tá feia, porque os hackers agora estão fazendo código melhor. Eles pegam o código, jogam na IA, ele melhora o código, e eles estão atacando de formas que a gente não estava esperando ser atacado. Então, assim, deu uma qualificação técnica para eles impressionante. Impressionante. João, eu vou te falar uma coisa, vou trazer um dado curioso aqui para vocês. Os hackers mais temidos do mundo são os brasileiros, sabia? Não tinha ideia disso. São os brasileiros. Vou te explicar por quê. Porque, assim, você pega, por exemplo, o hacker russo, ele é especializado em fazer ataque de ransomware, por exemplo, ou sei lá, de worm. O hacker israelense, ele é especializado em phishing. O hacker americano, ele é especializado. Cada um tem, assim, um modelo de ataque de sua preferência, né? E eles se dedicam muito a isso para se especializarem nisso. O brasileiro, ele não é especialista em nada e é especialista em tudo ao mesmo tempo. Então, assim, quando tem algum ataque de hacker brasileiro na Europa, os caras ficam em pânico,
porque ele vai chegar um combo de ataque, assim, de um monte de coisa, tudo ao mesmo tempo, junto agora. A criatividade é boa, né? O brasileiro, ele é maluco, cara. Então, assim, eles ficam apavorados, em pânico, quando tem um ataque partindo do Brasil, porque desse ataque vai vir um ransomware embutido dentro de um phishing com um spyware junto, e tá tudo ali, entendeu? O cara não sabe, ele não sabe para onde correr, ele não sabe o que ele vai fazer, porque assim, ele vai proteger de um lado, já vai ter o ataque entrado do outro. Então, eles ficam em pânico. Os hackers brasileiros são, assim, os nossos brasileiros são melhores que os brasileiros dos outros. Você vai ter que depois explicar esses tipos de ataque, mas antes eu preciso falar algumas coisas aqui. O Rodrigo Zalza falou que depois do que você falou lá do blockchain, ele falou que ele vai vender os bitcoins dele e vai aposentar. Entendeu? Tá bom. Não, mas não, fica tranquilo, Rodrigo, porque foi o que eu disse, isso aí não vai acontecer rápido assim, não, cara. Isso vai demorar ainda para acontecer. Pode ficar tranquilo, porque os bitcoins ainda vão até 2055, lá, quando eu acho que a data limite de mineração de Bitcoin, não me lembro exatamente a data, né? Mas alguma coisa assim, até o final da possibilidade de minerar Bitcoin ainda, a gente ainda vai estar tranquilo, porque não vai ter popularizado assim a computação quântica, não. Legal. Ele colocou outra pergunta aqui, o Rodrigo Zalza. O que ele está colocando aqui? Ele está perguntando se existe alguma formação séria e sólida para ser um ethical hacker. E aí você explica o que é um ethical hacker. Explico. Ethical hacker é aquele profissional que tem a missão de olhar as vulnerabilidades da empresa e conceituar isso para ela, para que a empresa possa traçar um plano de proteção interna. A grosso modo, é isso. Eu não vou entrar no detalhe mínimo aqui, porque senão a gente vai perder bastante tempo. Hacker do bem. É um hacker do bem, exato. Tá? É um chamado hacker do bem. Ele é basicamente isso. Ele vai olhar para a empresa, vai buscar todas as vulnerabilidades, as deficiências, os pontos de risco e vai pontuar isso para a empresa, para que a empresa possa fazer um plano de proteção mais amplo. Existem, sim, várias instituições que têm formações sérias. Eu posso te falar que, assim, em termos de certificação, tá? Para você buscar certificações Ethical Hacker, ISO 27001, 27002, começo de tudo, tá? Assim, são fundamentais para você ter esse conceito de Ethical Hacker. Existem treinamentos específicos para Ethical Hacker e para cibersegurança. Existem algumas instituições aqui no Brasil, algumas universidades que disponibilizam esses treinamentos, como a FIAP, por exemplo. Tem mais a FIA, tem outras aqui, eu não vou me lembrar agora de cabeça, né, o nome das instituições, mas tem várias aqui que têm treinamentos sérios, treinamentos com profissionais extremamente capacitados, profissionais que são realmente assim gabaritados para fazer isso. Minha sugestão, entra no site da APDados, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Proteção de Dados. Tá? Ela antes tinha o nome de ANPPD, mas pela similaridade com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, eles mudaram a sigla, tá? APDados. Dá um Google aí, pega lá, eu acho que é apdados.com.br, se não me falha a memória, eu faço parte, mas não vou me lembrar agora do link deles. Entra lá na APDados você vai conseguir ter informação mais sólida sobre quem são, tem até os chats lá, a área de troca de informações entre os profissionais que estão na APDados, são filiados a APDados, e eles podem te dar boas indicações de instituições que dão esse tipo de capacitação aqui no Brasil. Legal. Agora eu quero juntar duas perguntas aqui, numa só, para poder facilitar a sua resposta. Vamos pensar que eu sou uma empresa, eu preciso implementar cibersegurança na minha empresa, não tenho nada, eu precisava entender qual é o caminho, e aí a segunda pergunta dentro dessa, colocando quais são os principais tipos de ataque que uma empresa pode sofrer
né? Quais são essas modalidades, quais são as formas mais utilizadas aí, né, no mercado, né, de ataque aí, que mais as empresas sofrem. Então, qual seria esse caminho? Sou uma empresa, quero implantar essa cultura dentro da minha empresa, e qual é esse caminho, pensando nesses ataques mais comuns aí? Tá. Se você me permite, João, eu vou inverter a ordem da resposta. Eu vou responder primeiro quais são os tipos de ataques mais comuns, tá? A gente pode falar o seguinte: bom, primeiro, eu conceituei para vocês o que é um malware, né? Então, todo software criado com a intenção de com um objetivo malicioso, né, com a intenção de fazer mal, ele é considerado um malware. E aí você pode colocar nesse pacote vírus, ransomware, phishing e por aí afora. Quando a gente fala de tipos de ataques, a gente pode ter um ataque de vírus, propriamente dito, que aí vai contaminar a máquina, vai apagar alguma informação relevante, vai sequestrar, ou melhor dizendo, vai apagar alguma informação, vai tirar ali, vai sumir, ou vai mudar alguma informação trazendo informações falsas. Enfim, tem vírus que são flexíveis e fazem todo tipo de ataque, até mesmo apagar o teu hardware completamente. Você tem o ransomware. O ransomware ele é um tipo de ataque que vai se instalar na máquina e, uma vez ele instalado, ele vai criptografar a tua máquina. Essa criptografia vai fazer com que você não tenha mais acesso aos teus dados. E aí você recebe, né, uma mensagenzinha lá, um e-mail do hacker que instalou esse ransomware na tua máquina, dizendo o seguinte: falou, olha, sequestrei os teus dados, eles estão criptografados e estão comigo. Se você quiser esses dados de volta, me pague um Bitcoin para isso. Você pode pagar ou não, né? E se você pagar, corre o risco de, obviamente, você ainda assim não receber. Então, é um risco sempre, né? Às vezes o hacker, até para mostrar para você que ele está falando sério, que ele vai liberar mesmo, ele te libera lá um pedaço, né, de alguma informação importante, mas uma partezinha só, e fala, agora o resto eu só libero mediante pagamento. Você tem o phishing, que é aquele e-mailzinho que você recebe, famoso, né? Todo mundo já recebeu pelo menos uma vez na vida, dizendo que você precisa fazer a atualização do teu cadastro no banco, aí vem o linkzinho do banco, clique aqui, e se você clicar, ele vai abrir uma página que realmente é muito parecida, muito igual à página do banco. Como é que eu sei que não é do banco? Primeiro, você olha lá, vê se o cadeadinho lá em cima no teu navegador está fechado, né, que normalmente só em páginas de alta segurança vai estar fechado. Você tem alguns, começa a reparar e presta atenção bastante no texto, né, da página, porque geralmente o cara vai escrever alguma coisa lá errada, né, um banco, por exemplo, os caras têm um caminhão de pessoas para estar revisando esses textos constantemente, para não deixar nada errado, deixar tudo certinho, né? Tá tudo de acordo com o padrão, a norma brasileira, né? A norma da língua portuguesa. O hacker não está preocupado com isso, ele está preocupado com a velocidade. Então, muitas vezes ele escreve e passa lá uma bobagem, né? Vai escrever um sossegado, ele bota C cedilha lá e deixa lá, entendeu? Presta atenção nesses detalhes, que isso faz a diferença. Mas o phishing, basicamente, é isso. É aquele e-mailzinho que vem com um link para você poder clicar nele e aí você vai sofrer um ataque. Os chamados ataques de negação de serviço. O que é um ataque de negação de serviço? Basicamente, é aquele ataque que vai pesar no servidor da empresa, vai ter um vírus lá que vai ficar fazendo um ataque forçado, né, o tempo todo, até que o serviço caia, porque em um determinado momento o servidor ele começa a olhar para aquela requisição, como ela está sendo feita milhões de vezes seguidas, ele entende que aquilo ali é um problema, né, uma falha do próprio sistema, e ele derruba o sistema. Então, às vezes você vê um site de uma determinada empresa fora do ar, muitas vezes pode ser por um ataque de negação, porque alguém mandou um ataque, né, um vírus, para ficar atacando
aquele site naquele servidor, e ele faz o ataque de negação, o próprio servidor se encarrega de derrubar, de sair do ar, porque entende que aquele serviço está falhando por alguma razão. Os ataques de engenharia social, como eu falei, o ataque de engenharia social ele parte do princípio da proximidade do hacker com você. Você não conhece o hacker, não vai encontrar com ele nunca pessoalmente, mas ele vai tratar com você como se ele fosse muito próximo de você, seja por telefone, seja por e-mail, seja por mensagem, seja por rede social. São os ataques que têm o objetivo de capturar informações suas importantes para que ele possa usar essas informações para cometer um crime. Então, a gente tem visto ultimamente, né, muito recorrente, você vê as pessoas falando: meu WhatsApp foi clonado. O que o hacker faz? E agora, né, o que eles têm feito? Eles não estão mais preocupados em clonar o teu WhatsApp. Eles pegam um número qualquer, copiam a tua foto lá de uma rede social qualquer e instalam o WhatsApp e dizem que é você. E aí vão entrar lá em contato com alguém da sua família, com os teus contatos, né, com as pessoas que estão na tua rede de contatos, e vão pedir dinheiro, vão aplicar algum golpe, vão dizer vão se passar por você, vão dizer que estão com algum problema e fazer, né, a solicitação de algum recurso. Esses são os principais. Você tem ataques de banco de dados, você tem os ataques de man in the middle e por aí afora, mas aí esses são mais, eu diria para você que assim, são mais complexos e são mais focados em empresas, né? O SQL Injection, por exemplo, que aí são mais voltados para a empresa e não sei se aí o contexto aqui para a gente estar explicando eles. E aí também você tem uma quantidade gigantesca, né, desses tipos de ataques. Agora, voltando, a primeira pergunta, repete ela para mim, que eu já esqueci. Qual que é o caminho? Assim. Nisso, qual que é o caminho? Preciso implantar. Qual o caminho que eu tenho que seguir? Olha só, a primeira coisa é tratar o elo mais fraco dessa corrente, que são os teus colaboradores, são os teus funcionários. Tá? Esse é o primeiro ponto. Como que eu vou treinar esses funcionários ou o que eu preciso passar de informação para esses funcionários? Primeira coisa, esses caras têm que ter noção da importância das informações que eles estão tratando todos os dias. Então, se ele está capturando, por exemplo, vamos supor que é uma clínica médica, está entrando um paciente ali pela primeira vez. A recepcionista vai pegar os dados dessa pessoa, vai pegar todas as informações dessa pessoa, as informações que são principais ali, que são informações de reconhecimento. Depois ele vai passar pelas mãos de uma enfermeira para fazer lá a anamnese, né, como a gente chama, que é aquela triagem prévia. Nessa anamnese, ela vai coletar dados como peso, altura, pressão arterial e mais algumas informações assim. E depois essa pessoa vai para a mão do médico. Antes, lá na recepção, ela coletou cor da pele da pessoa, ela coletou a idade da pessoa, ela colocou até orientação religiosa dessa pessoa. E depois ele vai para as mãos do médico. E o médico vai pedir os exames e depois vai emitir os laudos e identificar se essa pessoa tem ou não uma doença. Esses colaboradores todos têm que ter noção exata da importância de proteger essas informações. Por quê? Porque a todo momento, em todos os 3 casos aqui que eu citei, foram coletados dados extremamente sensíveis. Cor da pele, altura, orientação religiosa, peso, se tem uma doença ou não. Se essa informação vaza, e esse paciente estava concorrendo, por exemplo, a uma vaga de emprego, e essa informação de que ele, sei lá, de repente ele tinha um câncer, estava em tratamento de câncer, já estava até em remissão, mas estava tratando um câncer. Essa informação chegou no RH da empresa, muito provavelmente o RH da empresa vai tirar esse cara do processo seletivo. Não pode, né, é contra a lei, mas a gente sabe que vai acontecer. Olha o prejuízo que essa pessoa teve. Então, o primeiro ponto, para começar a me adequar aqui tecnologicamente falando, para ter um nível maior de proteção. Treinamento dos colaboradores, conscientização sobre a importância
da proteção das informações que estão sendo coletadas e em cima das suas informações que estão naquele computador. Aí sim, você vai começar a fazer um processo de adequação tecnológica. Esse processo de adequação tecnológica, você tem que pensar em proteção em várias frentes. Mas o básico, você ter um antivírus instalado nessa máquina, né, em cada uma das máquinas da rede, isso é mínimo e básico e necessário. Você ter um firewall dentro da tua rede para filtrar tudo que está entrando, né, dentro da rede. Você ter um nível de proteção de criptografia dessas informações. Criptografia instalada nesses computadores significa dizer que se uma pessoa qualquer, uma outra pessoa qualquer, tentou acessar essas informações remotamente e sequestrar essas informações, ela não vai conseguir fazer nada com elas, porque essas informações estão criptografadas. Só quem tem a chave da criptografia que vai conseguir ter acesso a elas. E aí, pensando no estado da arte, você vai incrementando soluções, né? vai botando soluções de pentest, né? Fazer teste de penetração nessa rede. Você vai instalar um DLP, que é um Data Loss Prevention, é um recurso que vai impedir que haja fuga de dados de dentro para fora. Né? Aquele famoso colaborador que saiu puto, foi demitido, saiu puto da empresa, vai lá e copia todas as informações de clientes, né, para levar para a concorrência ou para ele levar para ele, para não fazer nada às vezes, mas enfim, mas que pode causar um prejuízo para a empresa. O DLP impede que isso aconteça, e por aí afora. Aí a gente tem 1 milhão de outras soluções que a gente pode elencar para chegar no estado da arte. Mas eu elencaria basicamente 5 recursos como básicos, assim como infinitamente necessários para que você tenha um mínimo de proteção. O antivírus, o firewall dentro da rede, o backup, que eu esqueci de citar, mas que é fundamental, né? Um backup profissional com disaster recovery, caso você tenha essa necessidade de recuperar os dados rapidamente, a criptografia dos dados, tá? Para garantir essa proteção, e aí um recurso, como eu falei, de duplo fator de autenticação, que você pode autenticar, pode usar não só para fazer a autenticação, para acessar a máquina, mas também para acessar determinadas aplicações. Então, eu crio um nível de proteção hierárquico. Né? O João tem acesso às informações financeiras da empresa, coisa que eu não tenho, porque eu sou comercial. Então, eu vou ter acesso ao CRM, mas eu não tenho acesso ao ERP, por exemplo. E aí o nível de proteção, além da senha, tem lá um duplo fator que vai garantir, né, um token que vai garantir que essa proteção esteja a esse nível mais correspondente. Eu acho que esses 5 são nível básico ali de proteção para você começar a ter alguma garantia de proteção e de segurança dentro da tua rede. Legal. Quando você falou de criptografar os dados, né? Quem usa o Windows como sistema operacional, né? Você tem um lugar lá que você pode criptografar seu HD, né? Nativo do Windows. Botãozinho direito, criptografa e ele te gera uma senha, né? Uma chave. Guardem essa chave, porque eu sou um homem de TI. Eu criptografei o HD de um notebook que eu tinha e eu perdi a chave, mas nem lembrava onde estava. E antes de buscar a chave e saber onde que ela estava, eu fui lá e desmontei a máquina, tirei o HD. Nunca mais eu li o HD, entendeu? Porque é bacana quando você criptografa o HD, se roubarem seu notebook, ninguém vai saber o que tem no seu HD, né? Mas sim, guardem a senha, a chave, porque esse senhor aqui, ó, ele não fez isso. Ele cometeu vários erros. É falho. A gente é falho. Né? Aqui, tá? Mas a vamos lá. Falho, acontece. É isso aí. Mas para quem é de TI, isso é inconcebível. E eu fiz isso. O Luciano. Não vou aliviar para você, não, tá? Não vou aliviar, não, tá? Realmente entendo. Lucena Consultoria, não sei, Lucena deve ser o nome dele mesmo, né? Ele está colocando aqui um tema importante, né? Ele falou que recentemente viu um blogueiro aí, adolescente, brincando com outros jovens em live, informando os dados sensíveis, né? Que ele conseguia, sei lá como, né? E aí ele coloca aqui a importância, né? Porque as crianças hoje, né? Eu tenho um neto de 4 anos, ele mexe no celular melhor que eu, né? Então, sim, as crianças hoje, elas nasceram já com essa tecnologia embutida, né? E isso não se fala nem nas escolas, não se fala, não existe
esse aculturamento de segurança nas escolas, nem nas redes sociais, isso não acontece. Como é que você vê esse tema? Porque é importante, né? Você fala assim, pô, mas você vai falar de cibersegurança com uma criança, mas eles estão com a telinha na mão o dia inteiro e passam informação, instalam todo e qualquer tipo de aplicativo e disponibilizam informações de tudo quanto é jeito, né? E esse tema não é tranquilo, né? Rouba o cartão de crédito da carteira do vô para colocar lá joguinho, né, para comprar joguinho. Meu Deus do céu. Acontece. É, não, extremamente importante esse teu questionamento, Luciana. Obrigado pela pergunta aí, bem interessante. Eu defendo, eu acho que sim. E é natural, tá, que aconteça, na medida do tempo aí, que as coisas comecem a ter, né, assim, um avanço maior nessa evolução tecnológica, é natural que as instituições de ensino comecem a olhar para colega Cristiano Lucena. Ah, conheço. Agora é que a foto é pequena e eu não consegui identificar. Agora eu sei quem é o Luceno, é o Cristiano Luceno. Ele é oriundo de Jundiaí e hoje mora em Fortaleza. Olha que legal, que legal. Voltando ao tema, então, assim, eu vejo como algo natural que, dentro de algum tempo, a gente passe a ter realmente, assim, hoje você já tem uma cadeira de TI, né, básica nas escolas, né, com o uso de computador, com o uso de aplicativos, de gadgets, enfim, dos mais variados dentro das escolas. As crianças realmente, hoje, elas já nascem praticamente sabendo mexer no celular, no tablet, e é natural que isso aconteça dentro das escolas, no contexto da escola, que elas comecem a ter essa orientação à cibersegurança, sim, falar sobre isso, sim, nas escolas, como elas têm falado hoje. Eu tenho visto, eu tenho acompanhado estudos aí em várias escolas que têm feito seminários, por exemplo, falando sobre a importância da criança se proteger, da menina se proteger por conta de sequestro, por conta de situações de estupro e por aí afora. É natural que comece a se falar também sobre proteção dos dados na rede, porque é exatamente isso que a gente falou, quer dizer, a criança está lá, está exposta, a criança está aparecendo o tempo todo. É claro, eu sempre defendo o seguinte: educação você tem em casa. É uma obrigação do pai e da mãe. Tá? Isso o pai e a mãe têm que orientar, a partir do momento que eles deram um celular na mão do filho, eles têm que orientar os limites e estabelecer esses limites e acompanhar esses limites, exigir que eles sejam cumpridos. Por outro lado, esse celular, esse tablet, ele é levado muitas vezes para a escola e pode ser uma ferramenta importante de auxílio no ensino para a própria escola. E aí, lá na escola, você tem o ensino, você não tem a educação. Né? A educação, como eu disse, ela tem que vir de berço, tem que vir de casa. O ensino que você vai ter na escola também tem por missão orientar esse jovem sobre a importância do resguardo dessas informações. Quando você fala desse acesso a dados sensíveis, foi o que eu disse lá no começo, né? Hoje você tem um banco de dados de mais de 220 milhões de CPFs publicados na Dark Web. Parte desses bancos de dados estão quebrados em vários outros bancos menores, que estão na Deep Web, ou seja, estão numa camada um pouco mais acima, e que com um simples navegador você consegue acessar. Tá? Você tem lá um navegador chamado Tor, você consegue acessar essa Deep Web, navegar anonimamente, acessar esses, né, e assim, funciona diferente do Google, que você é muito mais objetivo ali na busca da informação, acessar esses dados e publicar esses dados onde você quiser. Cabe aí, de novo, né, aos pais darem a orientação correta. A escola, obviamente, também tem um papel fundamental nisso, mas é o que eu defendo sempre, assim, é a orientação que você tem que trazer
de onde, né, o direcionamento dos limites de até onde você pode ou não usar essa tecnologia para evitar que você tenha problemas futuros. É simples assim. Contando aqui uma historinha rápida para vocês, há alguns anos atrás, eu trabalhava numa empresa, num fabricante, uma distribuição, não era um fabricante, né, porque não é fábrica, a primeira distribuição Linux do Brasil, chamava-se Conectiva. E eu era um dos gerentes, dos diretores da empresa, enfim, e um dia toca lá a campainha e chega um pai, um garoto de 13 anos, assim, ele puxando o garoto pelo braço, apavorado. Né? Ele falou, cara, eu preciso que você coloque esse moleque para trabalhar aí com vocês, para fazer alguma coisa. Eu falei, não, peraí, tem 13 anos, cara, eu não posso fazer nada com ele aqui, nem estagiário pode ser, né? Nem primeiro aprendiz. Aí ele falou, não, mas você tem que ficar com esse moleque aí, porque eu não consigo controlar ele em casa, não. Esse moleque já desmontou 3 computadores lá, eu entro, ele só está na tela preta, não sei o que ele está fazendo, esse desgraçado vai acessar o site da NSA aí, daqui a pouco está a CIA batendo na minha porta aqui, me levando preso. Enfim, por esse desespero, né? Então, assim, também o conhecimento, a falta de conhecimento, muitas vezes, dos pais também leva a não considerar, né, essa possibilidade, tudo isso que pode acontecer. Mas é importante que o pai, acima de tudo, né, o pai e a mãe estejam atentos ao que o filho está fazendo na internet, como ele está acessando e como ele está usando esses dispositivos, e estabelecer limites para que isso não aconteça. Isso que você viu, né, acontecer nessa live é um crime. Tá? É um crime. O Rodrigo, eu comecei na Conectiva, minha matrícula na Conectiva é 02, cara. Só a telefonista chegou antes de mim lá. Então, assim, não tem ninguém mais jurássico do que eu aqui, não. Era Conectiva Red Hat Linux Parolin, foi a primeira versão de Linux. O Guarani já foi a versão 3.0. Enfim, voltando à resposta aqui, isso que eles fizeram é um crime, tá? E é passível de prisão, porque isso está dentro da Constituição, é cláusula pétrea da nossa Constituição, o artigo 5º, que é a privacidade de dados, né, que prevê a proteção sobre a privacidade dos dados e a privacidade do cidadão. Ter os seus dados expostos assim, uma brincadeira, é um crime e é passível de prisão. Tá? Se for um menor de idade, o pai e a mãe vão ter que responder por esse crime. É simples assim. Então, por isso, mais uma vez, eu ressalto a importância dessa orientação e desse cuidado que os pais têm que ter, levando a educação e estabelecendo limites para os filhos no uso da tecnologia no dia a dia. Muito bom, Sérgio. O papo tá bom, nós estamos já passamos. O certo era a gente ficar a live aí até uma hora de duração. A gente passou, o papo tá bom. Tenho mais uma lista enorme de perguntas para fazer. Infelizmente não vai dar para fazer, mas eu queria que você então finalizasse aqui esse nosso bate-papo. A gente vai ter que fazer outro para aprofundar esse tema aí. Finalizasse esse bate-papo colocando alguma coisa que eu deixei de perguntar aí que você acha importante falar para as pessoas que estão assistindo essa nossa conversa e falar com o povo como é que faz para contratar o Said, como é que a gente faz para chegar no Said para ter apoio no tema aí de cibersegurança. Por favor. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, João, se tiverem perguntas aí do pessoal que está assistindo, se mandarem alguma pergunta, né, você pode encaminhar para mim que eu respondo por e-mail com máxima boa vontade, tá? Fica tranquilo que não quero deixar ninguém sem resposta. Quanto a fazer uma segunda rodada sobre esse tema, também vamos junto, fica à vontade aí para me chamar, me convidar quando você quiser. Estou à disposição para a gente poder falar, poder estender. Não sei se o pessoal percebeu, mas eu sou meio tímido, quase não falo, então, assim, meio travado, falo pra caramba, né? Então, acaba realmente extrapolando as respostas, acabam tomando bastante tempo. Quanto à questão da cibersegurança, de novo, eu acho que o primeiro ponto, e o ponto que eu preciso ressaltar, e que eu faço questão de ressaltar sempre,
conscientização sobre a importância de proteger as tuas informações. Eu comecei dando um exemplo lá de uma empresa que tivesse os seus dados roubados. Mas, poxa, vamos pensar o seguinte, você deu um vacilo, deixou a carteira do Google, né, ativa no teu celular está no bolso da tua calça, no bolso de trás da tua calça, você está na fila da padaria. Tá? Eu posso chegar lá com a maquininha ou com o meu celular, né, transformado em maquininha, chegar perto de você com um valor ali que eu coloco como débito ou como crédito e debitar isso da tua conta sem que você nem perceba, só pela proximidade do meu celular com o teu. Esse é o nível de proteção, de vulnerabilidade que a gente pode chegar. Então, ter atenção aos teus recursos, aos teus gadgets, aos aplicativos que você está utilizando. Eu estou falando que assim, eu uso carteira do Google, tá? Eu uso, está lá, meu cartão está lá, eu vou na padaria, eu só levo meu celular. Eu saio na rua, hoje eu não levo mais carteira. Minha CNH está no meu celular, minha conta bancária está no celular, está tudo meu, está no celular. Não preciso usar outro recurso. Mas você ter atenção para isso, você instalar lá um antivírus, ter atenção de fechar aquele aplicativo antes de você fazer outro uso, ou de você guardar o teu celular, o teu tablet, o que quer que seja. Então, assim, atenção aos teus recursos, aos gadgets que você utiliza no teu dia a dia, para que você não seja o ponto de falha e de vulnerabilidade no hackeamento das tuas informações. Eu acho que isso é a mensagem final que eu quero deixar. Quando você começar a cuidar das tuas informações, naturalmente você vai começar a cuidar das informações da empresa onde você trabalha, da escola onde você estuda, enfim, de onde você estiver. E aí a gente começa a ter um crescimento de consciência na proteção das informações. Legal. E como é que a gente chega em você, Said? Bom, podem procurar aí cyberforte.com.br, né, o nosso site. Pode me mandar um e-mail. Eu vou deixar. Se você permitir, se me deixa o e-mail, eu coloco na descrição do vídeo aqui o e-mail, o LinkedIn, fácil achar o Said, você não vai achar outro Maruê Said. Outro Maruê Said, com certeza você não vai achar no LinkedIn. É /Maruê Said mesmo, tá? No LinkedIn. Tá fácil de achar. O Instagram, @MaruenSaid, tudo junto. No site da Cyberforte tem lá nosso e-mail, telefone, que vocês podem entrar em contato também se precisarem de alguma consultoria de adequação à LGPD ou mesmo de alguma consultoria em relação à implementação de cibersegurança dentro da rede da empresa. Podem entrar em contato, faço questão de atendê-los, né? Vai ser muito bom falar com vocês aí numa próxima oportunidade. Said, muito obrigado, agradeço demais o bate-papo, acho que foi excelente. Tinha muito mais coisa aqui para falar, não vai dar tempo, a gente vai ter que marcar uma outra, mas agradeço demais, agradeço a todos aí que participaram aí ao vivo, mandando pergunta, muito bacana. Aproveitem aí, quem não curtiu, curte, como que diz o cara lá, desce o dedo no like. Isso aí, desce o dedo no like, curte, compartilha. Vídeo, ajuda a gente ter um pouco mais de visibilidade. E muito obrigado, Said. Boa noite. Eu que agradeço aí pelo tempo de vocês, pela paciência. Te encontro na próxima, porque o Said não fala só de cibersegurança. Tem um outro tema muito interessante que o Said vai voltar aqui para falar, que é a parte de internacionalização de empresa. Então, o Said é especialista nisso também. Então, nós vamos fazer um outro bate-papo com esse tema, tá? E para quem está seguindo o canal, semana que vem não tem gravação, mas na outra a gente já tem preparado, o tema é com o Aldo, para falar de inteligência artificial aí, um tema bem interessante e atual no mercado. Gente, boa noite, muito obrigado. Obrigado, boa noite.